gente, bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje vamos falar sobre uma coisa que pode até gerar discórdia, que vai ter diferentes pontos de vista, mas eu vou dar aqui a minha opinião como estudante de idiomas, o que eu vi que funcionou e o que eu vi que não funcionou. Então é baseado na minha opinião, não tô dizendo que é a verdade absoluta. Mas vamos lá, caderno de estudos de idioma funciona? Sim e não. Bem mais pro não do que pro sim. Vai depender muito do jeito que você usa. Algumas pessoas já pediram pra eu mostrar o meu caderno de idiomas, as minhas anotações. E sim, eu realmente até fazia essas anotações. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, do porquê que eu não faço mais, o que foi que me motivou a não fazer mais. Mas aqui, no começo, vamos falar um pouquinho sobre esse caderno de estudos de idiomas. Por que ele pode ser o seu maior inimigo? Porque vai depender do jeito que você vai usar ele. Se você usar ele do jeito errado, ele vai ser o seu maior inimigo, não vai deixar você fazer progresso nenhum. Do jeito errado seria sair copiando tudo que você vê pela frente. Você assistiu uma videoaula, você foi lá e copiou tudo. Você assistiu uma aula de um curso que você faz, você foi lá, anotou tudo, anotou todas as regras gramaticais, todo o vocabulário que você viu. Porque o caderno, ele é melhor se você for fazer uma revisão daquilo que você escreveu. Porque se você escrever tudo que você viu num idioma, você vai precisar de uns 5 cadernos por mês. Principalmente se você estudar bastante. O caderno, ele funciona para tentar diminuir a curva do esquecimento. Se você fizer uma revisão semanal. Por acaso você vai fazer uma revisão semanal de tudo que você anotou no caderno? Principalmente se você sair anotando tudo. Vai ser o quê? 3 cadernos para você reler por semana? Olha, eu acho bem difícil você ficar fazendo isso. Se você disser pra mim assim, não, eu reviso toda semana, eu leio o caderno inteiro e me ajuda bastante porque eu consigo revisar e eu relembro tudo que eu já estudei. Tá bom? Mas eu não acho que muita gente vai conseguir fazer isso por aí. Então, por isso que caderno de estudos de idioma pode ser uma coisa que não vai te ajudar em nada. Porque na maioria das vezes você só escreve e depois nunca mais lê aquilo e, sabe, você não aprendeu, você só escreveu. Então, é uma coisa bem complicada você ter um caderno de estudos de idiomas, porque você vai precisar anotar só coisas específicas. Você não aprende um idioma escrevendo ele. Você aprende um idioma praticando, vivendo ele, consumindo conteúdo no idioma. Você vai aprender um idioma desse jeito e não copiando tudo que você vê que tá no idioma. Principalmente regra gramatical. Por favor, fuja de ficar copiando regra gramatical. Tem alguns momentos que sim, você vai precisar copiar, eu acho até legal, então eu também faço isso. Então, quais são esses 3 momentos que eu acho que é bom você ter um caderno de idiomas? Primeiro, para quando é uma prova da escola, porque prova da escola, vamos entrar num consenso aqui. A gente precisa decorar, então vai ser tipo daqui uma semana. Então eu vou ter uma semana para decorar tudo que a professora me passou e que ela pediu para prova. Então é uma coisa mais assim, direta, uma coisa mais objetiva. Você precisa decorar aquilo ali pro dia 10, por exemplo. Então é uma coisa mais certa que você vai conseguir fazer o seu caderno funcionar. Mas se é uma coisa tipo aprender idiomas mesmo, não tem muita necessidade de você ficar copiando, decorando, tipo, tudo que você vê, porque não tem como você decorar tudo. Segundo momento que o caderno ele pode ser utilizado para vocabulário, mas não é assim, tipo, qualquer vocabulário que eu ver, eu vou lá e vou copiar no caderno. Até porque teve um vídeo que eu fiz aqui pro canal, que é como aumentar o seu vocabulário de inglês, e eu falei nele até que tem um estudo que diz que você precisa ver a palavra em 7 lugares diferentes. Então não é só você escrever uma vez, opa, você memorizou a palavra. Não, você vai precisar vivenciar aquela palavra de 7 jeitos diferentes. Falando ela, escutando num podcast, vendo num filme, lendo num livro. Então é bem assim, não é uma coisa tão simples memorizar um vocabulário. Escrevi aqui no meu caderno, pronto, aprendi a palavra. A maioria das vezes isso não serve pra nada. Mas claro, se você quiser ter um caderno de vocabulário que você vai anotar, mas você não vai ter assim na sua consciência que aquilo ali é o suficiente pra você aprender, beleza, você tem consciência de que aquilo ali não vai fazer você memorizar a palavra. Mas o que eu indico pra você fazer sobre esse quesito de vocabulário é quando você vê um vocabulário novo que você aprendeu, você vai lá e não escreve só a palavra aleatória lá no caderno. Você vai escrever uma frase ou um texto com aquela palavra que você aprendeu. Porque assim você vai estar praticando bem mais do que só escrever a palavra. Você só escrever a palavra não ajuda em nada, porque depois você pode ler, voltar ali e se perguntar, mas o que significa? Se você colocar numa frase, você já vai estar praticando mais na hora, e também depois se você voltar ali e for revisar, ler essa palavra, você vai estar lendo ela no meio de uma frase, vai ter um contexto para você entender ela melhor. Então é bem melhor se você fizer, né, numa frase ou num texto. De repente você pode fazer um texto usando todo o vocabulário novo que você aprendeu naquele dia. Terceiro jeito que eu acho que você pode fazer o seu caderno de estudos de idiomas ser produtivo é usando ele para praticar o writing. Eu sei, eu tô usando um termo aqui do inglês, vamos falar em português.
Praticar a escrita. Se você for praticar a escrita nesse caderno, vai ser super útil. Então, a escrita é uma coisa que você vai precisar escrever, né? Então, não tem coisa melhor do que ter um caderno só pra você praticar a escrita. Então, vai ali e pratica a sua escrita no caderno, porque é muito bom você ficar praticando frases, textos, inventa uma história. Como eu já disse aqui em outros vídeos que eu tenho sobre como praticar o writing, então, para isso eu acho que é super legal, super válido você usar o caderno para praticar o writing. Mas fora esses três, eu acho que é bem inútil porque você não vai se lembrar de mais nada. Vamos falar um pouquinho sobre a minha experiência. Porque quando eu comecei a estudar francês, gente, eu tenho um caderno ali todo rabiscado, do início ao fim, cheio de coisa em francês que eu comecei a aprender lá em 2019. Então, quando eu comecei a aprender francês, nossa, eu copiava tudo. Eu assistia as videoaulas aqui do YouTube, eu copiava todas as frases que a professora falava. Os cursos da Cultive também, que eu fiz algumas anotações do curso de inglês e o de francês eu copiei ele inteiro. Vou contar pra vocês que eu não me lembro de nada que eu escrevi. As coisas que eu aprendi de francês não foram as coisas que eu escrevi. Foi as coisas que eu prestei atenção, que eu vivi, que eu pratiquei. Porque claro que eu vou saber de muita coisa que tá escrito lá no caderno, porque é de nível básico, intermediário. Então, ao longo dos anos, eu já fui vendo aquilo muitas vezes. Então, eu vou saber. Mas não porque eu escrevi, sim porque eu pratiquei. E eu cheguei nessa conclusão, gente, depois que eu comecei a estudar pro Enem, que eu fui pesquisar como que o pessoal estudava pro Enem, né? Como é que eles praticavam. E eu vi muita gente falando que não tinha caderno de resumo porque não servia pra nada. E realmente, resumo não serve pra nada você ficar assistindo uma videoaula e fazer um resumo. Porque você precisa mesmo praticar com questões antigas, fazer novos exercícios. É isso que vai fazer você entender o conteúdo. Aí eu fiquei pensando, por que com idiomas seria diferente? Então foi assim, estudando pro Enem, que eu tive esse estalo e eu pensei, não, gente, caderno de idioma realmente também não funciona. Porque esse caderno pra estudar pro Enem também não funciona, né? Nenhum dos dois funciona. Então vai funcionar para coisas específicas, como eu disse, para você praticar o writing, para você praticar vocabulário novo que você aprendeu, para prova da escola, para coisas de repente que você tem mais dificuldade, que você precisa fazer uma anotação, mas é uma coisa mais isolada, específica, que depois você vai usar de novo, que você sabe que você vai vir ali no caderno consultar. O City acabou de cair, gente. Mas essa é a minha opinião sobre caderno e assim, usando do jeito certo, eu acho que ele é muito bom. Mas se você usar ele para copiar tudo, né? Como eu disse, essa é a minha opinião. E eu acho muito importante a gente que é estudante de idiomas, a gente trocar essas experiências. Porque de repente, uma coisa que a gente troca ali, né, de conhecimento ajuda bastante o outro, que de repente não tinha se ligado nisso ou que não sabia. Então, deixa aqui nos comentários se você tem um caderno, se ele te ajuda muito, a sua opinião sobre isso. Porque, né? Pode ser que outra pessoa tenha um argumento diferente, que diga que usou o caderno de idiomas e ele ajudou muito. Então, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também. E até a próxima!